Bom dia! Vou escolher um filtro para melhorar isso aqui, né? Bom dia, bom dia. Bom dia, meu marido. Um dia abençoado em nome de Jesus. Vamos aguardar uns minutinhos. Enquanto isso, a gente escuta um louvor abençoado. Já vamos iniciar o nosso devocional, nosso despertar com Deus. Hoje um tema, bem especial, sendo simplesmente filha de Deus. Deus vai falar muito conosco nessa manhã. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos. Deixa eu tentar colocar o nome da live aqui. Deixa eu colocar aqui, fixar o nome. Pronto, agora deixa eu fixar aqui o comentário. Pronto. Deixa eu baixar aqui o volume. Já vamos começar a fazer uma oração para a gente iniciar. Vou botar um fundinho musical aqui para a gente. Deixa eu só ajeitar aqui minha câmera. Tá muito baixa, torta. Agora sim. Agora sim. Então vamos fazer uma oração, para entregar esse momento a Deus. Porque é sempre Ele que cuida de todas as coisas e todas as coisas é para Ele, Então a gente entrega esse momento sempre nas mãos do Eterno, daquele que pode fazer sempre infinitamente mais e quer fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Glória a Deus. Senhor, nós te entregamos, Pai, essa live, nós te entregamos este momento, Senhor, este devocional em tuas mãos, ó Deus, porque tu bem sabes, Senhor, aonde tem que chegar essas palavras, tu bem sabes, Senhor, qual coração precisa atingir, Pai. Tu bem sabe a necessidade de cada vida, de cada pessoa que for entrar aqui nessa live, que for assistir depois, ó Deus. Cuida, Senhor, da necessidade de cada vida, de cada pessoa, ó Deus. Trata as suas feridas, ó Pai. Cura, Pai, tudo que precisa ser curado. Em nome poderoso de Jesus Cristo, te entregamos este momento, que venha ser o teu agir, que venha ser o teu mover, que venha ser o teu manifestar, que venha ser para a glória e honra do teu santo nome, ó Deus. Que aqui, Pai, seja apenas um canal a fluir, aquilo que tu queres falar, aquilo que tu queres fazer, ó Deus, que não sejam minhas palavras, mas sim as tuas palavras. Em nome poderoso de Jesus Cristo, amém, amém, glória a Deus. Estou um pouco gripada, um pouco com dor de garganta, mas vamos lá, firmes sempre no propósito que Deus coloca no nosso coração. Deixa eu botar óculos que hoje eu não estou enxergando muito bem aqui as coisas. Então, o tema de hoje, sendo simplesmente filha de Deus, algo que muitas vezes é difícil para nós mulheres, nós que muitas vezes passamos por situações desagradáveis, por situações de rejeição, muitas vezes na nossa vida. Mas Deus, Ele quer, Ele quer nos fazer filha, Ele quer que nós tomamos o posicionamento de filhas, Tomamos esse lugar de filhas, esse lugar que Ele nos concedeu por intermédio de Jesus Cristo. Então, Ele é um pai que Ele quer cuidar.
Ele quer cuidar, Ele quer derramar o seu amor sobre nossas vidas. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho, que tá um pouco alto. Agora sim. Ele quer derramar o seu amor sobre nossas vidas, né? Mas é difícil porque nós somos acostumados a estar sempre no controle das coisas. A gente percebe sempre pelo nosso histórico de vida, até mesmo quando nós éramos crianças com os nossos pais, a gente quer sempre estar no controle das coisas. Muitas vezes nós não queremos obedecer, nós queremos ter nossas próprias opiniões, nós queremos andar na nossa vontade, mas Deus, Ele quer que nós apenas sejamos filhas, que nós tomemos esse lugar de filhas, né, que é um lugar de descanso. Ser filho é estar num lugar de descanso. E com Deus não é assim, né? Com Deus é Ele que tem que estar no controle da nossa vida, no controle de todas as situações, não é? Então, é difícil Deus estar no controle quando a gente está, né? Quando a gente está. Muitas vezes a gente fala, mas por que está acontecendo isso, Deus, na minha vida? Mas a gente não percebe que a gente não entregou o controle para Ele. A gente não entregou o controle das situações, a gente não entregou o controle daquilo que precisa ser entregue. Porque é Ele que sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Nós não sabemos. Ele já tem tudo planejado ao nosso respeito. Os planos dele é de bem, é de paz. Não é assim? Então, Ele quer que a gente seja simplesmente filha, né? Simplesmente suas filhas. Mas, para a gente ser simplesmente filhas, a gente precisa entender, né? Como que é ser filha? Como que é andar sendo filha de Deus? Como que é andar sendo filha de Deus? E isso é algo difícil da gente compreender. Isso é algo difícil muitas vezes. A gente pensa que é algo fácil, mas não é. Porque requer de renúncia. Ser filha de Deus requer de renúncia. Requer você renunciar o seu eu para que Ele habite em você. Então, para ser filha, você precisa saber, primeira coisa, quem é o seu pai. Você precisa saber quem é o seu pai, você precisa aceitar e você precisa receber. Porque muitas vezes a gente fala, sou filha de Deus, mas a gente não anda como filha, a gente não se porta como filha, a gente nem sequer sabe quem é o nosso pai, a gente nem sequer aceitou o nosso pai, a gente nem sequer recebeu o nosso pai. Então fica complicado a gente dizer que a gente é filha, porque uma filha ela conhece o seu pai, uma filha ela se relaciona com o seu pai. E é isso que Deus quer, que eu e você façamos. Que a gente se relacione com Ele, que a gente ande neste lugar de filha, que a gente tome esse lugar, essa posição de filhas de Deus. Então, nós precisamos ter em mente o quê? Que o Criador de todas as coisas é o seu Pai. Ele é o nosso Pai. E esse é o primeiro passo para conhecer a sua identidade. E quando você conhece e aceita ser chamada de filha, filha amada, todo o resto da sua vida começa a fluir. Por quê? Porque você compreendeu a sua identidade, você compreendeu quem é o seu pai, você compreendeu quem você é. Porque você só pode compreender quem você é quando você sabe a sua origem. Quando você sabe a sua origem. É como um exemplo, assim, a gente vê as pessoas que foram rejeitadas por pai e mãe, que ficaram órfãos ou foram abandonadas. Muitas vezes elas têm problema com a sua identidade, elas se sentem perdidas e vazias em relação a isso e têm a necessidade de ir buscar a sua origem, a sua história. Por quê? Para compreender, para se encontrar, para compreender a sua identidade. E assim é comigo, com você. Nós precisamos compreender a nossa identidade.
E nós só vamos compreender quando nós entendermos a nossa origem, de quem que a gente é filha. E aí você só é filha porque ele te torna filha. Você só é filha porque ele te torna filha. Porque Jesus te torna filha. Lá em João 14, no versículo no 6 e no 7, que vai ser o nosso texto base aqui. Jesus, ele responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Então você precisa entender quem é Jesus, o que ele fez por você na cruz. Você precisa entender e você precisa receber ele na tua vida, convidar ele para entrar na tua vida, porque contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, dou-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso está lá em João, no capítulo 1, no versículo 12. Então, para você se tornar filho, você precisa receber, você precisa crer em Jesus, você precisa crer no Filho para conhecer o Pai. Senão você não irá conhecer o Pai. Você não você não se tornará filha, porque não tem como você ser filha de um pai desconhecido. Então, nós precisamos compreender. Muitas vezes nós achamos que conhecemos, né, o Pai, nós achamos que somos filhos. Muitas vezes nós estamos até dentro da igreja e achamos que já compreendemos essas verdades, mas a verdade é que não. A porta do nosso coração está blindada. Nós apenas estamos ali como um ritual, né? Um ritual da religião, e achando que nós somos filhas. Achando que nós encontramos Jesus, que agora somos filhas, mas não é assim. Com Deus não é assim. Nós precisamos aceitá-los, nós precisamos crer, nós precisamos recebê-lo em nossa vida. Porque senão, nós não iremos tomar o nosso posicionamento, nossa posição de filha. Nossa posição de filha, nós não iremos compreender a nossa identidade de filha e andar como Deus quer que as suas filhas andem, sendo simplesmente cuidadas e amadas por um pai zeloso, por um pai cuidadoso, por um pai bondoso, por um pai de amor, que tudo faz, que faz com que todas as coisas cooperem para o bem desse filho que ama a Deus. E nós só podemos amar a Deus se nós amamos o Filho. Então, aqui em João, né, que fala, né, que a gente precisa receber, a gente precisa crer, e esse sim terá o direito de ser chamado de filho. Então, nós precisamos compreender que a confissão dos nossos pecados, bem como a entrega das nossas vidas a Jesus, nos dá esse direito. E quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ele nos revela e nos entrega na nossa verdadeira identidade. É ele quem faz essa transformação. É ele quem entrega essa identidade para mim e para você. Agora você é filha. E nós passamos a fazer parte dessa família celestial e nós nos tornamos filhas de Deus. Mas o mais importante, que um título de ser filha de Deus, porque muitas vezes a gente gosta, né? Sou filha de Deus, sou filho de Deus. É muito comum a gente ouvir, né? A gente encher a boca para falar isso. Mas muito mais importante que esse título de ser filho de Deus é a gente se portar como filho. É a gente se portar como filho. Porque o Pai, ele espera que a gente se porte como filho. É como a gente, né? A gente tem os nossos filhos, a gente quer que eles se porte como nossos filhos. Ande da maneira que nos agrade, da maneira que a gente está ensinando ele no caminho. Não de uma maneira rebelde. Então, existem algumas características que agradam o pai em uma filha, né? Uma filha que agrada ao pai é uma filha que se porta como filha. E você não é filho de qualquer pai, você é filho do rei.
você é filho do Criador, você é filho daquele que te teceu lá no ventre da sua mãe, daquele que planejou todas as coisas. Então você tem que se portar como filho daquele que tem o poder em suas mãos. Mas como é que uma filha que se porta como filha, mas como é uma filha, né, que se porta como filha? Ela sabe que ela não pertence a esse mundo, e sim a um reino, o reino de Deus. Assim que anda uma filha de Deus, uma verdadeira filha de Deus. Ela anda de acordo com o reino de Deus, porque ela sabe que ela está neste mundo, mas ela não pertence a esse mundo. Ela não pertence a esse mundo. Ela está neste mundo por um propósito maior do seu Pai Celestial. Então, lá em João 15:19, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são deste mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Não tem como você ser filha de Deus e andar neste mundo, porque o mundo e as coisas celestiais, as coisas do reino se chocam. O mundo odeia o reino de Deus. O mundo não quer saber das coisas de Deus. E você não pode se misturar com isso. Você precisa entender a sua origem, a sua identidade e se portar e andar como tal. Porque não tem como você agradar o Pai. O Pai te olhar, né, como um pai, você está agradando o Pai, ele é misericordioso, ele é um Pai de amor. Ele nos ensina, mas à medida que a gente dá essa liberdade para ele. E nós precisamos entender essas verdades. Portanto, no reino de Deus, o padrão ele é diferente do mundo. Então, tem algumas características, né? Essas características. E uma dessas características da filha que agrada ao pai, ela anda em obediência. Então, ela não é uma filha rebelde. E o que é ser uma filha rebelde? Rebelde, no dicionário, é o quê? Propenso à rebelião, que recusa obedecer à autoridade legítima. Insensível, obstinado, que se levanta contra a autoridade. Não tem como você dizer que você é filho de Deus se você está se levantando contra o seu pai, andando contra a vontade de seu pai. E a vontade dele, ela é expressa na sua palavra, na Bíblia. Portanto, nós temos que ter intimidade com o Pai, nós temos que conhecer o Pai, nós temos que buscar a sua vontade, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos examinar as Escrituras para que isso se torne verdade na nossa vida, para que nós possamos praticar essas verdades nas nossas vidas. Então, a rebeldia ela é um ataque contra o poder, contra a autoridade que está em vigor. Que é qual autoridade? A autoridade de Deus, a autoridade do nosso Pai sobre a minha e sobre a sua vida. E a rebeldia, né? Então ela é esse ataque. E o primeiro pecado, que foi o pecado da rebeldia, foi lá em Adão, no Jardim do Éden, Adão e Eva, né? Porque Adão e Eva desobedeceram a ordem direta de Deus, de não comer o fruto proibido. E aí o que aconteceu? Eles se rebelaram contra aquela ordem, contra a autoridade do Pai, e comeram o fruto. Então, eles pecaram, eles se afastaram de Deus. E a Bíblia ela faz vários avisos contra os rebeldes, né? Ela faz vários avisos contra essas pessoas que se rebelam contra Deus, e ela indica claramente que os rebeldes sofrerão as suas consequências negativas, cedo ou tarde. Lá em Hebreus 3,15, a palavra fala assim: por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Então, se você hoje ouve a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque um coração duro é um coração de uma pessoa que está na rebeldia. Um coração duro é um coração que não está mais ouvindo a vontade de Deus, que não está mais andando nos caminhos de Deus. Outra característica de uma filha, né, que agrada ao seu pai,
ela sabe ouvir. Então esteja atenta à voz de Deus, esteja atenta à voz de Deus, esteja atenta àquilo que Deus quer falar contigo, porque Ele quer falar a todo tempo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Elas me seguem. Está lá em João 10, 27. Então, se nós somos filhas, se nós reconhecemos o nosso pastor, o nosso bom pastor que é Jesus, e nós somos ovelhas, nós vamos ouvir e nós vamos reconhecer e nós vamos seguir. Seguir a voz, seguir o que Ele está nos dizendo. Isso é muito importante. Saber ouvir e seguir o que Ele está nos dizendo. Logo, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Então, nós precisamos saber ouvir, e precisamos ouvir também a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Outra característica é aprender com o mestre e praticar. Então, você precisa aprender com o mestre Jesus e praticar. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Você ouve a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, mas você não a pratica. Não adianta de nada. Não adianta de nada, porque você vai ser semelhante a esse homem que olha sua face no espelho, mas quando ele sai da frente do espelho, ele esquece a sua aparência. Ele esquece a sua aparência. E se nós não praticarmos, nós não teremos a aparência de filha, porque uma filha, ela se parece com o pai. Uma filha, ela se parece com o pai. O caráter de Cristo, ele é moldado na gente. O caráter de Cristo, ele é aperfeiçoado na gente, nas nossas fraquezas. Mas nós precisamos praticar essa palavra. Nós precisamos andar de acordo com a palavra. Lembra que eu falei agora, nós pertencemos a um reino. Nós somos filhas amadas de Deus e nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui, mas nós pertencemos ao reino de Deus. E uma filha que pertence ao reino de Deus, ela vai andar da maneira que o rei ordenar. Então, nós precisamos refletir a aparência de Cristo. Por quê? Porque a palavra fala, seja luz do mundo e sal da terra. E nós seremos luz do mundo e sal da terra à medida que nós resplandecermos a face de Cristo em nossas vidas. E nós só vamos resplandecer a face de Cristo na nossa vida quando nós praticarmos, quando isso for verdade. Porque a palavra, ela nos transforma. A palavra, ela nos transforma. Então, essa palavra, ela tem que ser verdade na nossa vida. Nós não podemos ser como os fariseus, que acham que sabem tudo da palavra, mas não vivem, não praticam. Isso não é verdade na sua vida. Você precisa amar a palavra, se alimentar da palavra, se nutrir da palavra. E Deus quer fazer. Deus quer te cuidar, mas se você é filha rebelde, você não pode receber. Infelizmente, se você é filha rebelde, você não pode receber. Você não vai receber. Então não adianta nem você dizer que você é filha, se você for uma filha rebelde. Então volte. Se você hoje é essa filha rebelde, se entregue a Jesus novamente. Se renda aos pés dele. Volte, converta-se do seu caminho rebelde para o caminho de paz, para o caminho do reino, para o caminho de obediência. Outra característica de uma filha de Deus é ela tem o coração contrito. O que move Deus é um coração contrito.
que move Deus é um coração contrito. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34, 18. Um coração contrito é um coração arrependido. É um coração que se arrepende. É um coração que está aberto. É um coração que chora diante do Senhor. Será que nós estamos tendo esse coração arrependido? Às vezes a gente está tão dura de coração que a gente não consegue nem se arrepender. A gente acha que a gente está certa o tempo inteiro. A gente não consegue andar em arrependimento, se arrepender verdadeiramente. Mas o Senhor, Ele é movido por um coração contrito, porque Ele pode trabalhar. Um coração contrito é um coração que está maleável na mão de Deus, para que Ele possa moldar, para que Ele possa tratar, para que Ele possa curar. Outra característica, ela é íntima do pai. Então, uma filha que ama o pai, ela se relaciona com ele. Se você o busca, você o acha. A palavra fala: buscai que você vai achar. Então, para você ser filha, né, para você ter essa vida íntima com o pai, é relacionamento. E um relacionamento você vai ter como? Através de uma vida de oração. Não tem outro jeito. É uma vida de oração. É através de uma vida de oração com Deus. Outra característica e última, ela confia. Então, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Então, olha que lindo. Não apoie-se em seu próprio entendimento. O meu e o seu entendimento é enganoso. Se apoie, né, no entendimento do Senhor, na sabedoria do Senhor, porque e reconheça Ele em todos os seus caminhos, porque é Ele que endireita as suas veredas. Então, uma filha, ela confia nos comandos do Senhor. Ela confia no Pai, porque ela sabe que é Ele quem endireita as suas veredas. Ela sabe que é Ele que estende a sua mão para que ela possa caminhar sobre as águas, no sobrenatural de Deus. Então, essas são as características de uma filha que quer agradar o Pai. E o Pai quer que nós sejamos simplesmente filhas, que nós possamos entender quem Ele é, que nós possamos nos relacionar. Ele quer se relacionar conosco, mas Ele só pode ir fazendo, Ele só pode ir derramando o seu amor à medida que nós permitirmos. Então nós precisamos, largar tudo aquilo que tem nos blindado de receber esse amor, para que o Pai possa nos cuidar, nos tratar, nos guiar, nos direcionar no caminho dele, nos propósitos dele. E nós precisamos entender que uma filha, ela agrada o Pai. Que você possa refletir nessas palavras e que você possa compreender que você nasceu para ser filha do Rei, que você nasceu para pertencer a um reino de Deus e para que você saiba que por intermédio de Jesus Cristo, se você o receber, se você o aceitar, você terá o direito de ser chamada de filha, mas que muito mais que ser chamada de filha, você possa andar como a filha do reino, a filha que pertence ao reino, que você possa andar sendo essa filha que ama, e uma filha que ama o seu pai, ela é uma filha que quer agradar o seu pai. Ela é uma filha que ela vai agradar o seu pai com a sua vida e com todas as coisas, para que toda a glória e honra seja sempre para Ele. Em nome de Jesus, que você receba essa palavra no teu coração, que você tenha um resto de semana abençoada. Semana que vem nós estaremos de novo aqui com o nosso devocional, né, terça-feira às 8h48, e que você possa ser essa filha que busca agradar o Pai, porque o Pai, Ele é um Pai tão amoroso, tão misericordioso, tão bondoso,
que você possa receber todo esse amor de Jesus sobre a sua vida. Vamos fazer uma oração para entregar esse momento. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por este momento, Pai, te agradecemos por cada vida que for assistir essa live gravada. Em nome poderoso de Jesus, que tu venha tocar cada coração com teu poderoso Espírito Santo, ó Deus, que tu venha mover o teu sobrenatural, que essa vida receba, Pai, todo o teu amor, Pai, todo o teu amor, Senhor, que ela possa ser transformada pelo teu amor, porque somente o teu amor transforma, somente o teu amor cura, somente o teu amor liberta. E que você possa compreender, em nome de Jesus, que você nasceu para ser filha. Em nome de Jesus, obrigada, né? Te agradeço pela sua presença, por este momento. E semana que vem estaremos de volta. Um beijo no coração, fique com Deus.